maravilhosa, quantas passagens, quantos casamentos, né? Deixa eu confessar, o meu primeiro casamento foi ali. Há 50 anos atrás, gente. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Carlos, do Espírito Santo, nascido em Castro, e hoje estou aqui na Casa da Cultura. Vocês devem ter visto na rede social sobre o projeto A Eterna Rainha do Rádio, um projeto o qual traz a história, o legado dessa grande mulher castrense que foi a Titia Zélia. Alegrou muitos corações, se destacou com trabalhos sociais e por isso, querendo homenageá-la, por tudo que ela fez, por esse grande legado que ela conquistou, foi uma felicidade para mim ser contemplado com a Lei Paulo Gustavo, para poder falar um pouquinho e registrar essa história tão bonita que a Titia Zélia deixou aqui em Castro. Para nós castrense, eu como castrense, me sinto muito privilegiado, muito honrado por poder fazer com que a história da Titia Zélia, essa grande rainha do rádio, pudesse chegar a muitas pessoas que hoje conseguem ver, apreciar de perto a história da Titia Zélia. Hoje estou aqui na Casa Cultura demonstrando para vocês um pouquinho desse legado dela, que é a exposição Titia Zélia em Flash, que expressa em imagens esse legado dessa mulher maravilhosa que brilhou como ser humano, brilhou como pessoa, uma mulher que fez uma história em Castro e jamais eu, como castrense, poderia deixar passar desapercebido ou esquecida, simplesmente se perder no tempo. Ser contemplado com a Lei Paulo Gustavo, eu pude tirar esse projeto da gaveta e fazer com que ele existisse e chegasse até vocês castrenses e mundo afora. A exposição Titia Zélia em Flash. Muitos podem criticar, por que homenagear a Titia Zélia? Gente, como eu acabei de falar para vocês, a Titia Zélia, para eu que hoje estou contemplando de perto, entrevistando as pessoas que foram bem próximas dela, poder sentir, poder ver a história dessa mulher como ser humano, como pessoa de bem, com seus trabalhos sociais, ver cada pessoa falar um pouquinho dela, o coração chega a apertar, pessoal. As pessoas falam da Titia Zélia com um ar de grandeza, com um ar de felicidade por tudo que ela fez. É bonito de ver as pessoas falar delas, essa admiração que eles têm por ela, se dedicar, se doar, não medir esforços para chegar com o seu trabalho, com o seu amor e auxiliar o menos favorecido. Uma mulher com um coração gigante, acolhedor, tinha felicidade, se realizava em poder servir, ajudar o próximo. Vocês aí da rede social que vão ver esse vídeo, que foram alcançados por essa gotinha de amor que foi a Titia Zélia em Castro, foram auxiliados por ela, saberão que não estou falando nenhuma mentira, ficarão também felizes por saber que eu, como castrense, eu, Antônio Carlos aqui de Castro, estou registrando, colocando essa mulher na história, que agora, a partir desse projeto, desse trabalho que eu elaborei, com o apoio de todos vocês que estão colaborando, dando o seu depoimento, falando da Titia Zélia, poderão ver de perto um pouquinho de cada momento, um pouquinho da trajetória dessa grande castrense que brilhou nesse trabalho, a Eterna Rainha do Rádio e a exposição na Casa Cultura Titia Zélia em Flash. Titia Zélia a gente sabe que não está mais entre nós fisicamente, mas o seu legado, a sua história, esse trabalho bonito que ela prestou à comunidade, aos castrenses, não deveria jamais se perder no tempo. Então, por isso, eu, como castrense, fiz com que isso acontecesse, graças à colaboração de muitos castrenses, pessoas solidárias e amigos que abraçaram comigo essa causa. Meu nome é Nilceia, trabalho na Casa da Cultura já há alguns anos e tive o prazer e o privilégio de conhecer a Titia Zélia. Dizem que Deus manda para a terra anjos e eu acho que a Zélia é um dos anjos que Deus mandou para a terra, porque ela era uma pessoa maravilhosa, ela era uma pessoa carismática, ela saía passear nos finais de semana e ela já levava no carro a roupa, a cesta básica, um colchão. E ela sabia que aonde ela ia passear, as pessoas também precisavam de alguma coisa. Ela chegava, almoçava, tomava café e na saída ela dava os presentes para as pessoas de tão bom grado. Sempre a gente saía junto, buscar donativos que nós recebíamos, roupa, calçado, móveis. E ela incansavelmente separava tudo, lavava. E nós saíamos juntas. Quantas vezes saímos com chuva a entregar? As pessoas vinham do sítio finais de semana, durante a semana, vinham direto ali. Ela já tinha sacola, ela tinha tudo. Ela nunca olhou quem era, nem o nível social dessa pessoa precisava ou não. Ela só sabia que ela queria ajudar. Ela mandava que as pessoas escolhessem. Escolha o que você quiser, leva o que você quiser. Nem ficar acompanhando ali as pessoas escolherem, ela não ficava, porque ela queria deixar as pessoas bem à vontade. Então a Zélia, para mim, foi um anjo que veio em forma de ser humano,
contribuiu com tudo que precisava, com tudo que estava ao alcance dela nessa vida. Aqui carinhosamente alegre chegou e carinhosamente alegre a Zélia se foi. Isso é a titia Zélia para mim e para todos que conheceram. Ela deixou um legado de muita paz, muito amor, harmonia, sempre alegre, feliz. Essa é a nossa querida titia Zélia. Agora nós temos a Lei Paulo Gustavo e o Antônio, ele foi um dos privilegiados a participar dessa lei e ele escolheu titia Zélia. Hoje a Casa da Cultura abriga uma exposição da titia Zélia. Essa exposição, ela é sobre a Lei Paulo Gustavo. E o Antônio teve o privilégio de escolher essa pessoa tão querida, titia Zélia, e as doações das fotos para que ele pudesse trabalhar nessa exposição foram cedidas pela Dirce, sua irmã. E assim, carinhosamente, elas foram escolhidas. Através dessa exposição, você vai poder ver todo o trabalho que ela fazia, os trabalhos onde ela trabalhou, os benefícios que ela fazia. Ela fazia abertura de exposição, a Zélia participou de filme, a Zélia participou de peça de teatro. Foi assim, mil e uma utilidade, enquanto nesse mundo Deus permitiu que ela ficasse. Então a Zélia, para nós, é assim uma pessoa muito querida e através desse projeto Paulo Gustavo, qualquer pessoa vai poder relembrar os passos da Zélia por aqui. As pessoas vão poder relembrar todo o trabalho que a Zélia fez, todo o trabalho que ela tinha na rádio, como atuante das firmas que ela trabalhou. Então a Lei Paulo Gustavo deu ao Antônio a oportunidade de deixar viva quem foi titia Zélia durante o tempo que aqui ela esteve. Essa exposição que está acontecendo aqui na Casa da Cultura é uma exposição assim, muito assim, de grande valor. As pessoas vêm, elas olham as fotos, elas choram, elas comentam. A gente ouve relatos de pessoas que a Zélia ajudou com medicação, com internamento, com um encaminhamento médico, alimentação, roupa, calçado. E a pessoa olha assim as fotos dela e choram copiosamente. É impressionante como a pessoa na hora assim ela volta naquele sentimento de gratidão, naquele sentimento de amor pela pessoa da Zélia. Essa exposição, assim, ela está sendo tão bem falada, tão bem vista pelas pessoas, porque a impressão que a gente dá é que a Zélia está viva. Realmente a Zélia está viva em nossos corações, em nossas almas. Então, quem vê e visita a exposição, relembra quem foi Zélia Chitkowski. Hoje está uma delícia, né? E vocês já sabem onde que nós estamos? Ai, esse lugar magnífico, gente! Quem não conhece, né? E pode notar que as últimas gravações, normalmente estamos fazendo aqui em locais diferentes para já levar um pouquinho de conhecimento a vocês das paisagens maravilhosas que temos. Eu sou Dirce Chitkowski, filha de Paulo Chitkowski e Ana Gold Chitkowski, irmã da Zélia Chitkowski, titia Zélia, mais conhecida. Eu nasci no dia 28 de agosto de 1944 e a Zélia no dia 18 de novembro de 1945. Então, nós somos 1 ano e mais ou menos 3 meses de diferença de idade entre uma e outra. Meu pai era ferroviário, trabalhava nas estações, eu também havia férias dos funcionários e ele sempre ia substituir. O local onde ele mais sempre estava era Caxambu, Iapó. Foi onde a Zélia nasceu, na estação de Caxambu, porque existiam as casas. Quando nós estávamos já, a Zélia com 7 anos e eu já com 8, minha mãe disse, não, agora estão no momento de irem para a escola. Quero voltar para Castro. E aí, então, meu pai pediu a transferência e veio aqui para a estação de Castro. Nós fomos à escola, eu e ela iniciamos juntas, né? Apesar de eu ser um pouco mais velha, ela mais nova, começamos a mesma série, ou ao mesmo ano. Fiz até 4º ano. Era muito inteligente, só que não era muito de estudar. Era um pouco eufórica, assim, impaciente. Ia fazer as tarefas, às vezes não dava bem certo. Passava a mão em cima da mesa e ia tudo pro chão. E minha mãe disse, não faz isso, porque agora você vai juntar, vai pôr na mesa e vai fazer a tarefa. Então ela fez bastante empenho na 4ª série e passou e foi para o ginásio. Quando criança, nós éramos somente nós duas e a convivência que a gente tinha era com os vizinhos, crianças dos vizinhos, e não existia movimento, nada, então as nossas brincadeiras eram totalmente ao ar livre na rua. A gente jogava bola, corria, então era
assim, uma vida saudável que a gente tinha quando criança. Porque a gente tinha muita vontade de aprender a fazer as coisas. Ah, mãe, quero lavar roupa. Então, esfrega aqui o lencinho, torce assim, pendura. Então, isso ela nos ensinou. E na época só existia fogão a lenha. Então, tínhamos que recolher a lenha, nós tínhamos o caixão. E um dia era meu, outro dia era dela. E quando chegava pelas 5 horas, a mãe já sempre dizia: tá na hora de trazer a lenha. Qual é o dia? É o meu ou é o da Zélia? Então, a gente ficava procurando. Não, eu recolhi ontem, então hoje tem o Zélia. Tá, ela ia lá recolher. Brincávamos também em casa e como irmãs, como criança, às vezes a coisa não funcionava. Tinham pequenos atritos, a gente dava uma briguinha, mas a nossa mãe, posso dizer que foi assim uma filósofa, porque ela nos ensinou e sabia o que estava nos ensinando. Nos ensinou a passar roupa, nos ensinou a cozinhar, nos ensinou a limpar uma casa. Então, tudo que era possível e nós tínhamos um interesse muito grande em aprender. Então, criança aprende, leva para toda a vida. Sempre fomos assim bastante unidas, mas quando chegou o nosso tempo de jovem, de adolescente, ela gostava muito de festas, de sair, ir na casa dos amigos, das amigas, né? E eu sempre fui um pouco mais fechada, mais caseira. Ela depois queria ter um grande amor na vida dela e talvez pela mãe ser um pouco mais segura, não dá muita disponibilidade dela sair sempre. Aos 13 anos ela queria casar. Tinha um rapaz vindo de São Paulo, nós nos conhecemos em grupos de jovens e ela queria casar porque ela queria a liberdade dela. A independência, porque aí ninguém me manda. Mas casar, que independência ia ter? Ia ter uma família, ia ter a casa, o esposo, tudo para cuidar. Então, quer dizer que a liberdade não viria, com certeza. Mas ela imaginava que saindo das rédeas da mãe, ela tinha a sua liberdade. Depois, mais tarde, ela indo a Curitiba, né, que ela casou, foi para lá. Trabalhou tudo até ela ficou meio adoentada, retornou para Castro e a minha mãe daí disse: eu tenho 2 filhas, a Dirce e a Zélia, não somente a Dirce. Agora você não volta mais para Curitiba, tua residência aqui em Castro. E aí ela, como que eu vou trabalhar, como que eu vou me virar, porque até nessas alturas ela já estava divorciada. Porque o casamento não conseguiu ser realizado. E daí ela conseguiu alguns empregos, tudo, e até eu lembro que ela foi trabalhar com a Noeli Martins, que tinha um escritório de advocacia, era um ambiente meio fechado, e daí ela chegou e disse: não quero mais trabalhar. Eu vou pedir 1000 desculpas para a Noeli, que ela me ajudou, me abriu as portas para o emprego, mas eu vou dizer para ela que eu não quero mais, porque é um ambiente muito fechado e eu não cometi nada para eu ficar presa. Tá, tudo bem. Daí ela começou a trabalhar em outros lugares e tudo, e até que um dia ela conseguiu, né, trabalhar na rádio. Na rádio, o que é? Um lugar, um ambiente que só tem uma porta. E eu dizia para ela: poxa, na Noeli você dizia que estava fechada, que estava presa. E agora você está realizada. Então foi aonde que foi a realização da vida dela, do trabalho dela, da comunicação dela, do afeto que ela dava às pessoas. E ela sempre foi assim uma pessoa que queria ajudar o próximo. Podia a gente ver que ela era capaz de tirar a roupa e dar para o próximo. Essa era a atividade da titia Zélia. Muito conhecida, extrovertida. Nós estamos aqui na residência da titia Zélia. Se nós olharmos, elas têm muito quadros na parede que ela gostava. Era uma pessoa bem mais tempos atrás, ela não gostava de folhagem. Quando ela começou a ter a casa dela, a residência dela, ela plantava flores,
ia na casa das amigas e pedia, no meu aniversário, eu quero que se me deem um vaso de flor. Nós vamos agora conhecer um pouco do lar onde ela morou. Não foi por muitos longos nesta casa, ela morou nesse mesmo local, só que a casa era outra. Mas agora uma casa diferente. Eu tenho certeza, ela foi muito, muito feliz nesta casa, que a gente fez com muito amor e muito carinho. Eu me sinto como se ela estivesse aqui, porque dentro do coração da gente ela está vivendo, está residindo. Eu sou uma pessoa religiosa, eu aceito muito bem a morte. É uma coisa mais real que se tem na vida dos seres humanos. Estou aqui na casa dela, eu me sinto muito bem. Não sinto assim algo que me doa, mas uma felicidade muito grande, porque eu estou conservando tudo o que ela deixou. E o que ela tem, aos poucos eu estou fazendo doações. Não quero fazer totalmente de uma vez só, mas quero fazer assim aos poucos e realizar esse desejo dela, que sempre foi ajudar ao próximo. Nós temos pequenas lembranças que ela gostava muito de colocar, de expor. Ela se satisfazia com essas coisas antigas. Do presente também gostava, mas o mais era do passado. Eram coisas assim muito bonitas e de significados também. Aqui também lembranças que ela trouxe. Até temos aqui uma do Natal do Bento, essa xícara que ela gostava muito e guardava com muito carinho pela participação dela no teatro. Aqui também temos várias lembranças onde ela ganhou dos seus aniversários, sabendo que ela gostava. E aqui nós temos que ela também guardava com muito amor e carinho essa mantegueira que era da minha mãe, uma coisa muito antiga, não posso nem dizer, mas eu creio que já deve estar com uns 90 e poucos anos, chegando a 100 anos quase, essa mantegueira. Aqui nós temos um presépio que ela mesma montou. Isso foi no ano de seu falecimento, e então ela fez assim. Ela não tinha muito jeito para as coisas, assim, para montar, mas aqui ela fez uma montagem, eu posso dizer assim, muito bonita, e até eu estou guardando isso como memória de um fazer dela que ela fez, com certeza, com muito amor e carinho. Aqui tem uns quadros que ela gostava muito de expor na parede. Aqui foi uma amiga dela que fez, uma amiga de Carambeí. Aqui também tem outro quadro. A amiga dela, pode ser que eu não a conheço, Milena César, né? E uma coisa também que ela gostava muito era, como já falei, de coisas antigas. E esse é um sofá. Quando faleceu o pai da mãe, né, nossa mãe, ela recebeu uma herança. Dessa herança ela comprou um jogo de sofá. Eram 2 poltronas de um lugar e essa de 3 lugares. E ela se interessou muito e com os anos, ela disse, não, esse que eu quero levar para minha casa. E daí trouxe então para a casa dela. Quando ela se instalou nesta casa, ela pediu, somos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana aqui de Castro, que a pastora viesse aqui em casa e fizesse uma bênção. Ela fez uns dizeres bíblicos e uma oração para esta casa, onde essa oração diz: quando o nosso querido Salvador Jesus Cristo veio a nós, Ele tomou sua morada entre os seres humanos. Oremos para que Ele entre nesta casa e a abençoe com sua presença. Querido e amado Senhor, esteja sempre aqui entre nós. Fomenta nosso amor uns para com os outros. Compartilha das nossas alegrias, consola-nos em nossas preocupações. Inspirados por teus ensinamentos e exemplos, dá que possamos fazer do lar uma morada de acolhida, de partilha, de amor, onde transpareça a presença de Deus. Perdoa as nossas falhas e torna-nos bons anfitriões de ti mesmo e de todas as pessoas que chegarem a esta casa. Que Deus abençoe esta casa, do telhado até os fundamentos, do quarto em quarto. Em nome do Trino Deus seja todo mal banido. Que o Espírito de Deus permaneça aqui. Rogamos ao Triuno Deus que salve,
proteja e ampare esta casa de dia e de noite, hoje e para sempre. Uma bênção, se nosso abrigo, Senhor, quando estamos em casa, nosso companheiro quando estamos fora e nosso bem-vindo hóspede quando retornamos. Finalmente, recebe-nos nas moradas que tens preparado para nós na casa de teu Pai, onde vives de eternidade em eternidade. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações e que a palavra de Cristo more em nós, em toda a sua riqueza, para que tudo o que fizermos em palavra e obra, o façamos em nome do Senhor Deus. Com carinho e com desejo das bênçãos de Deus, pastora Bianca Bart, março de 2017. Esta realmente foi a morada da Zélia, ou da tia Zélia. Esse aqui é o bebê da tia Zélia, ela gostava dele, conversava com ele, era diariamente. Esse bebê lindo aqui, ela tinha muito amor, muito carinho, muito cuidado com ele. Este aqui, olha gente, é o Dodói que era da tia Zélia, né? Aqui a caminha dele. Opa, olha aqui, vou sair na filmagem, gente, doçura. Eu digo, agora quem cuida de mim, quem é a minha mamãe é a Dirce, né? Da de papá, Snoopy, né Snoopy? Hã? Olha lá pra câmera, diga assim, todo dia de manhã, às 7 horas, Dirce vai passear comigo, e volta aqui, né? Lá no UPA, pra eu tomar uns ares bem fresquinho de manhã, né? Só que eu sinto um pouquinho de solidão, porque eu sou muito sozinho, né? E eu não dou muito com a Kate, que é lá da Dirce, né? Mas eu fico tranquilo aqui, sou muito bonzinho. Ele era de comer tudo que ela jogava pra ele, assim, sabe? Um pedacinho de fruta, pedacinho de pão. Só que tinha o outro, e aí eles não se davam muito bem. Ele era muito machista, vamos dizer assim. Mas com a Zélia era tudo. Dormia junto com ela na cama. Era tudo. Você acha que ele queria achar falta nela ou não? Não, porque ele, nem no começo, porque eu sempre fui dando muito atenção para ele, e talvez por ele ser um pouquinho mais machista, sabe? Aqui, então, é o quarto dela, onde ela repousava. No dia 29 de dezembro, ela tinha um exame em Ponta Grossa. Daí ela foi fazer esse exame e ela chegou à tarde em casa, bem animada, que conseguiu fazer todos os exames e retornar para casa. Daí, quando foi mais 7 e pouco da noite, eu perguntei o que ela queria para janta. Ela disse, eu quero só uma sopinha de macarrão, nada mais. Nenhuma verdura. E um pão. Trouxe, fiz a sopinha, dei. E daí perguntei se ela, caso não queria mais alguma coisa, porque eu poderia voltar e fazer mais alguma coisa para ela. Ela disse não, que ela tinha bastante biscoitos, bolachas em casa, que não tinha necessidade de eu retornar. Tudo bem, fui para minha casa, que eu moro aqui na casa ao lado. Daí quando foi no dia seguinte, às 6h30 da manhã, eu digo, vou fazer um café para ela e vou dar um café. Quando eu cheguei aqui no quarto, que eu entrei, eu já vi que ela estava bem tranquila, e creio que ela até disse, quando eu perguntei se ela queria uma coisa no dia anterior, ela disse que queria dormir com os anjos. E na realidade ela dormiu com os anjos. Então ela estava totalmente em paz. E eu agradeço muito a Deus, agradeço e estou feliz porque ela não sofreu. Ela estava com a saúde muito fragilizada, e caso sobrevivesse, talvez ela teria que fazer um tratamento, talvez a longo prazo, com sofrimentos e tudo. Como eu sou uma pessoa cristã, religiosa, eu creio em Deus e acho essa coisa mais real da vida do ser humano. Hoje nós estamos aqui e amanhã talvez não mais. Então não me assustei, não me apavorei, simplesmente nada. Digo, só tenho que avisar alguém agora para tomar novos caminhos, novos rumos, né? Para o que fazer. Eu creio que fui assim, uma pessoa bem especial para ela. O que eu podia, eu fazia. E até ela me chamava de mãezona, né? Porque às vezes ela tinha algum problema, alguma coisa. E vamos lá resolver, né? E uma coisa também que ela, como ela gostava muito de ter as coisas, então eu sempre inventava. Eu
tinha que fazer, pregar, eu pregava, você tinha que consertar, eu consertava, você tinha que pendurar alguma folhagem, eu lá ia, pendurava. No Natal eu fazia muita enfeites em frente à casa, então ela sempre me chamava também de que eu era uma engenheira da NASA, porque eu inventava as coisas e tudo fazia para ela, por amor. Não tenho nada que... Consciência pesada, porque tudo que me foi possível fazer, fazia. A gente às vezes tinha umas intrigas e às vezes ficava 2, 3 dias sem se falar uma com a outra. Mas aquilo já passava e são coisas naturais do ser humano. Então o coração, o amor, o sentimento, ser irmã, tudo isso zerava. Aproveitando a oportunidade, então eu quero agradecer ao Antônio, que está fazendo essa filmagem aqui, esse documentário, levando o conhecimento de vocês um pouquinho só da vida mais pessoal, mais familiar com a Zélia, de tia Zélia. Quero agradecer muito também pela exposição, pelas fotos, ficou muito bonito, muito lindo, muito obrigada. A minha irmã, titia Zélia, não sofreu. Eu tenho muita força e até tenho uns dizeres que diz: a minha força brota da minha fé em Jesus Cristo. Bem, amigos, eu me chamo Gilmar Marcelo Nuzda, gaitás, sou radialista aqui na 95.5, a Rádio Castro, né? A Rádio Castro está fazendo esse ano de 75 anos. A minha história no rádio começou em 1º de março de 89, completei agora 35 anos de emissora. Depois veio uma mudança de horário e eu fui para o horário da manhã. Daí vinha a titia Zélia. Titia Zélia, ela veio depois e começou a fazer o programa da titia Zélia. Trabalhei com ela uns 5, 6 anos. O que eu posso dizer da Zélia? Uma pessoa muito alegre, dinâmica, uma grande comunicadora, interagia, né, na nossa época, não existia o WhatsApp, não existia redes sociais, era participações via telefone, participações das pessoas que mandavam cartinhas, e a tia Zélia atendia todas aí com muito carinho. Dentro dos quadros do programa dela tinha receita, tinham dicas, era divertido, trabalhar com ela era muito bom porque ela sempre trazia dinamismo, né, para nós. Fazia uma oração, fazia uma reflexão e sempre tratou muito bem os ouvintes, né? Os fãs dela. Ela era uma pessoa muito boa de coração, sempre ajudava as pessoas que iam na rádio. Tempo que a rádio era no Dr. Jorge. Eu trabalhei com ela uns 5, 6 anos. Tive essa oportunidade de conhecer essa gigante do rádio, essa grande mulher, batalhadora. Ela fazia o programa dela com muito amor. Ela era à frente do seu tempo, tinha aí uma grande visão, nos deixou saudade. Com certeza aí com essa homenagem para ela, é uma pessoa que merece isso e muito mais, que está lá no céu, na crença celestial, e com certeza que ela está protegendo nós radialistas, o qual ela tinha muito orgulho de ser radialista, amava muito a profissão. Agradeço a todos vocês aí, essa bela e linda homenagem à nossa grande tia Zélia. Boa tarde, eu hoje estou aqui para falar sobre a memória da tia Zélia, como nós sempre conhecemos. Foi uma pessoa realmente diferenciada na vida de Castro e também para a minha vida. Foi minha funcionária na Rádio Castro, locutora, criou um programa para mulher que era um dos mais ouvidos da cidade durante muitos e muitos anos, eu acho que próximo a 15 anos, levando sempre a informação honesta, correta, como também a alegria, a mensagem de paz, de amor, de respeito e de apoio à família e a Deus. A tia Zélia foi um exemplo como radialista, como locutora, deixando um vazio quando deixou de trabalhar. Era uma das pessoas que tinha a maior audiência. Talvez perdesse só o Caju, companheiro dela também de rádio de muitos anos e que trabalhou quase que 60 anos na rádio. A tia Zélia, além desse trabalho na rádio, ela também fazia um trabalho social. Além do escritório de trabalho que ela tinha, ela fazia muitas atividades sociais, atendendo as pessoas mais simples, as pessoas mais necessitadas, sempre com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, com muita vontade de fazer o bem. Foi minha companheira política nas eleições que tive como prefeito, trabalhou, participou, foi pessoa importante para as vitórias que eu alcancei como prefeito. E também, pós-prefeitura, nunca trabalhou, nunca pediu nada da prefeitura, nem para ela. Ia pedir coisas para as pessoas que precisavam. Sempre foi um exemplo de pessoas boas. O que hoje a gente lembra com muita saudade, com muita tristeza,
mas também com a alegria da felicidade que tivemos em conhecê-la e conviver com ela durante muitos anos, no trabalho, nas reuniões, vendo sempre nela o exemplo de como fazer o bem, de como respeitar as pessoas, de como amar as pessoas que precisam. Tia Zélia, muita saudade. Eu sei que você está em bom lugar junto a Deus, o que é o que você merece. Conhecia a Zélia em 1969, no carnaval, no Prumo dos Alegrins. Ficamos amigos, passamos os 3 dias pelo carnaval. Aí nasceu um pequeno namoro, né? E a gente namorou por 1 mês, 2 meses mais ou menos. Depois, por causa que eu trabalhava longe da cidade, a gente estava fazendo uma ferrovia aqui, em Ponta Grossa para perto. Então, não ficou assim, aquele namoro normal, né? Mas continuamos amigos durante a vida inteira dela. Eu estive ao lado dela, como amigo, né? E aí a titia Zélia, esse nome, nós tínhamos um programa chamado A Voz da Vila Santa Cruz. A Associação de Amigos da Vila Santa Cruz foi fundada, primeira associação de bairro do estado do Paraná, pós-revolução. Né? Organizar, com sede, com campo de futebol, com um monte de coisa. E nós tínhamos um programa em que o prefeito da época, Dr. Rony Cardoso, nos deu 5 minutos para a gente poder falar da associação ali na Vila Santa Cruz, né? Que foi sendo transformada por aquela vontade do povo que fazia parte da associação. Né? E a Zélia, encontrando ela um dia, eu achava que ela tinha condições de ser uma radialista, porque eu sou de rádio desde 11 anos de idade, né? Fiz rádio de Jabuticabal, fiz rádio de São Paulo, rádio Piratininga, trabalhei na atual Bandeirantes Ouros, trabalhei na Record quando criança, né, na TV Record, quer dizer, tinha uma vida em televisão, TV Celso, né, Globo, quando no início lá em São Paulo. Então, eu falei, você não quer fazer um programa de rádio? Mas você tá bom. Eu falei, não, você vai fazer um programa de rádio. Eu tenho 5 minutos, eu vou falar com o Dr. Rony, que 5 minutos é muito pouco. Fui falar com o Dr. Rony, ele deu 15 minutos, desses 15 minutos eu dei 5 minutos e apelidei ela de Titia Zé. Titia Zé, a titia, porque era um programa para ser infantil. Né? Eu queria atrair as crianças da vila ali para, embora o programa era Amigos da Vila Santa Cruz, mas começou a dar certo em toda a cidade. E assim nasceu a radialista e deu certo, que fez vários programas de outros tipos, tal, e jornal e tudo mais. E depois a Zélia tomou uma vida de empresário, montou uma loja aqui em Castro. E como nós éramos muito amigos, né? Eu falei, Zélia, se comprar por aqui no Paraná não dá certo, você tem que ir lá para São Paulo, lá tem ruas para comércio, José Paulino, não sei o quê. Minha mãe conhece tudo isso aí lá, você vai para lá falar com ela e tal. E assim ela deu o endereço da minha mãe, expliquei como chegar, e ela foi para lá, conheceu a minha mãe, Dona Vila, e minha mãe era muito prestativa, né? E ainda mais sabendo que ela era minha amiga aqui em Castro, né? A Zélia ia para lá, saía, ficava o dia inteiro, 2 dias com a Zélia lá, vinha a Zélia e ia ficar vengada que parecia que precisava uma tropa dos tropeiros para trazer tudo que vinha de lá no ônibus, né? E assim ela foi crescendo. Depois ela teve, infelizmente, durante a vida até, ela teve algumas companhias que não valorizaram, sabe? Um dia teve algum aí que ousou levantar a mão para ela aí, e ela chegou chorando para mim, aí eu tive que conversar com ele de outra forma, né? Então a Zélia foi isso na minha vida, né? Mas enfim, a Zélia era isso, era uma pessoa que participava de tudo que convidava, nunca vi ela negar para alguém e ajudar em alguma coisa, nunca. Então essa era a pessoa que participava. E hoje eu fico muito feliz, né, quando eu vejo a iniciativa de pessoas mais novas, bem mais novas que eu e a Zélia, que nem estava nascido nessa época, tá aí fazendo, né? Você e outras tantas pessoas conhecendo a vida da Zélia, né? De uma pessoa, como tantas outras que têm idade que são esquecidas, né? Silvia Alves Santana, amiga da tia Zélia, ela foi uma mãe para nós, tanto para mim como meu filho, meu marido, tudo ela me ajudava ela, que nem eu estava falando para você agora, e eu era lá do escritório dela, lidando com a roupa dela, e separando, e buscando nas casas dos outros, ela buscando nós para ir almoçar na casa dela, e levar na nossa casa, ia na minha casa, chegava lá, era a mesma coisa que a minha mãe,
Chegava, deitava, dormia, comia. Ela foi uma mãe mesmo de coração para nós, porque fez muita falta para casa. Para mim, eu não sei o que fez, porque eu sabia que eu podia contar com ela para tudo que é coisa. Se eu precisasse dela, não tinha horário. Ela me buscava com chuva, me buscava com frio, e ajudou nós em tudo que é coisa, que eu falei hoje. Ela dava roupa, ela dava calçado, porque a gente contar o quê não é feio contar. Então é isso, eu tenho muito carinho para ela e tô dando as palavras aí porque ela falava que é a filha que ela nunca teve. Amei muito a tia, meu Deus. Ia buscar lá na fazenda. Pegava a receita no Bom Jesus, pegava o remédio lá e vinha almoçar, ligava, Matilde, eu vou almoçar na tua casa hoje e levar teu remédio. Pegava e vinha trazer. É que nem eu falei agora, a última receita que ela pegou o remédio e ligou, porque eu sempre conheci, falar pro pai passar a pegar lá, ela já estava vendo que Deus o livre. Daí ela não tá aguentando mais, daí ela ligou e falou que ela não podia vir porque ela tinha medo de vir dirigindo dela aqui. E daí ir lá no Bom Jesus pegar e dela aqui, ó. Então isso é a obrigação que a gente der para ela. Onde ela estiver, ela tá vendo, nós vendo que nós estamos agradecendo ela por isso aí. Humana, né? Muito humana, muito carinhosa, louca de nervosa. Agradeço muito por você estar aqui mesmo, escutando minhas conversas. Isso eu não estou mentindo e tem prova disso aí em toda parte. Tudo quem conheceu ela, e conheceu nós, conheceu eu com ela. Oi, meu nome é Claudici Aparecido Alves Santana. Eu conheci a tia Zélia, eu tinha uns 2 anos de idade, mais ou menos. Eu convivi com ela há muito tempo, até a morte dela praticamente. Então, ela me ajudou bastante na época de colégio, trabalho de escola. Eu pedia para ela, ela tirava xerox para mim, e me mandava, eu copiava. Eu vivi muito com ela. Era da casa dela, e ela era dentro daquele casa também. Então, nós convivemos bastante. Me ajudou na cadeira de rodas, em tudo. Era muito amiga, era uma mãe do coração. Uma mãezona que eu tinha, uma segunda mãe meu. Falava para ela mesmo, a senhora é uma segunda mãe para mim. Faz muita falta mesmo. Saudade, sabe? Saudade é grande dela. Eu escutava ela na rádio, né? Tinha o sonho de conhecer, falava, eu quero conhecer a tia Adélia pessoalmente um dia. E daí teve uma hora que deu certo de eu aparecer lá. Daí de lá que nós começamos, aqui no meu coração pro resto da minha vida. Eu sou a Divina Castanha, eu vim lá do Cruzo para falar sobre a titia Zélia hoje, fui convidada. Eu conheci ela através da rádio. Eu mandava cartinha para ela. Eu conheci ela quando eu tinha uns 9, 10 anos, mais ou menos, através da rádio. Mandava as cartinhas, tudo. E aí, um dia a mãe trouxe eu para conhecer ela e a gente começou a se ver sempre. E depois a nossa amizade foi só se estendendo, até porque quem conheceu ela sabe que ela era uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito. Foi uma segunda mãe para mim. Nossa, ela é muito querida, né, por todos. Eu tenho os ursinhos que eu ganhava dela quando criança. Natal, assim, ela sempre mandava tudo. Ia lá em casa me visitar assim que eu casei, aos domingos ela ia lá e dizia, filha, tá em casa, vou aí. Eu falei, pode vir. Então, era uma amizade muito grande. Ela me chamava de filha, meu filho, ela chamava de neto. E ela me ajudou muito mesmo. Esse colar, por exemplo, que eu estou usando, ela me deu anel. Então, tem tanta coisa que ela me deu, sabe? E é incrível falar de uma pessoa tão maravilhosa que foi pra gente. É a eterna tia Zélia mesmo. Nossa, tinha vez que ela ia lá, nós saía catar pedra com ela para pôr em volta as flores dela. Eu vinha na casa dela ajudar ela no barracão, tudo. Então, era maravilhoso estar com ela. Eu tenho vários momentos, sabe? Mas um deles foi Natal, que ela foi passar comigo. Aquela alegria dela contagiante, sabe? É sem palavras, faltam palavras para falar dela. Quando eu recebi a notícia, sabe, eu senti uma dor, mas uma dor tão forte no peito que eu não consegui chorar naquele dia. Só sentia aquele aperto, sabe? E vinha, peguei o primeiro ônibus e vim para casa no velório e, tipo assim, eu olhava ela, eu não me dava vontade de chorar, porque ela era alegre, assim, não tinha motivo para chorar sobre ela, sabe? Assim, é inexplicável, sabe, explicar isso. E é uma amizade que a gente nunca vai esquecer. Porque ela era tudo, né? Ela era incrível. Era tipo assim, né, que a gente escrevia as cartas. Ervaldo Lima. Aí nós falávamos, querida tia Zélia, pedia música. Tinha vez que a gente pedia 10 músicas numa carta. Aí ela ia lendo, pedindo, sabe? Assim. E eu lembro que era o Djalma, né, na época, que ajudava ela, assim, eu lia as cartinhas da gente, tinha dia que era só Divina Castanha na rádio, pedindo música. E aí, no final, a gente escrevia o nome, né, assina Divina Castanha. E, nossa, ela sempre lia com alegria, mandava aquele abraço pra gente. Ela foi muito marcante e inesquecível, né. Uma frase, eu falo assim, é gratidão para quem conviveu com uma pessoa tão incrível como ela, porque só quem conviveu sabe a pessoa maravilhosa que ela foi. Faltam palavras para descrever quando a pessoa é tão querida que nem ela foi por todos. E parabenizar, né, o Antônio Carlos por a iniciativa de homenagear uma pessoa tão querida como a titia Zélia.
Me chamo Maica Vogue, eu fui amiga da Zélia por mais de 30 anos. A gente se conheceu no início dos anos 90 e foi uma amizade que a gente brincava que éramos almas gêmeas. Tanto que ela me chamava, dizia que a gente era irmã, onde a gente se falava todo dia, a gente conversava muito, a gente brincava e principalmente a gente ria muito. Zélia não era uma mulher de tristeza, era sempre alegre, expansiva, comunicativa. E quando ela entrou trabalhar no sindicato, né, além da rádio que ela fazia, nós passamos a conviver mais, porque aconteceu também o grande boom da informática, da internet. Lógico, ela foi acompanhando, mas ela foi mais devagar, então muitas vezes dela ligar pedindo ajuda porque não estava conseguindo fazer alguma coisa no computador, ela precisava de ajuda, então ela ligava para a gente e eu ia até lá. Uma coisa que eu gostava muito, a Zélia, ela era muito intensa. Quando ela saiu da rádio, ela ficou extremamente depressiva, muito triste mesmo, e a gente então convidou ela a participar, né, do cinema e do teatro. E a Zélia foi durante 12 anos a avó do Bento no espetáculo Fantástico Natal de Bento, onde ela descobriu, digamos, o teatro e posteriormente o cinema, onde ela trabalhou em inúmeras produções comigo, em inúmeras produções de renome nacional. Quando eu montei o canal no YouTube, né, que expliquei, olha, nós vamos fazer um canal de notícias, de curiosidade, você aceita vir comigo? Ela disse, não sei, vamos pensar, e ela deu a primeira entrevista, então a inauguração do meu canal foi com uma entrevista dela. Depois disso, ela ficou um tempo, ela se tornou comentarista, aparecia de vez em quando fazendo comentários, e até que ela veio a ser uma âncora, uma co-apresentadora. Em 2018, quando iniciou a pandemia, para nós foi um grande medo, porque nós tínhamos que proteger a Zélia, nos protegermos e proteger a Zélia também. Inclusive, o mundo parou. Ela tinha acabado de levantar voo em Portugal quando foi decretada a pandemia e tudo ficou fechado. Até que, quando saiu a vacina, a gente começou a se encontrar novamente e voltarmos a gravar. Em outubro de 2021, nós estávamos gravando, durante a gravação de um dos nossos programas, ela comentou de uma dorzinha nas costas e foi aonde eu me preocupei e a acompanhei, a levei até a UPA e a gente descobriu que ela estava doente. E a seriedade daquilo mexeu muito comigo quando eu vi as imagens. Não sou médica, mas a gente já entende. Corri atrás para começar o tratamento. Eu acompanhei o período, né, em que a gente foi para médico, cuidando de tudo, estando ao lado dela o tempo todo. Inclusive, no dia 29 de dezembro, levei ela até o médico para fazer os últimos exames e quando, mesmo ela não estando bem, ela estando um pouco debilitada, ela tinha plena confiança da recuperação. No caminho de volta, ela vinha planejando todo o ano de 2022, do que nós faríamos, dos projetos que faríamos. E a gente tinha que concordar mesmo sabendo que não seria possível. O último programa dela, a última gravação dela, foi muito próximo do seu final, ela já não estava bem. E era uma coisa assim, era o especial de Natal e o especial de Ano Novo. A gente não quis deixar ela em pé. Ela já estava com o pé um pouco inchado também. Tem uma cena que me marcou porque ela não estava conseguindo colocar o sapato e eu me ajoelhei para colocar o sapato nela. E ela brincou, ela disse assim, você me trata como se eu fosse uma princesa. E ela era realmente. Eu acho que mais que uma amiga, mais que uma irmã, ela era realmente uma princesa pra gente. Quando a gente dizia o corta, ela dava aquela desmontada,
reclamava de uma dorzinha, pedia uma água. Quando o diretor dizia silêncio, gravando, ela estava altiva e sorridente, brincando como se nada estivesse acontecendo. Nós nos falamos na noite do dia 29 e na madrugada, naquela mesma madrugada, ela veio a falecer. Apesar de a gente já estar sabendo do que ia acontecer, de que é o nosso fim, me abalou muito. Eu acompanhei todo o processo, tudo no funeral, junto com a Dirce. A única coisa que eu pensava era: eu não posso deixar o grande legado da Zélia morrer. Tanto que em março nós abrimos, né, o estúdio Fundação Titia Zélia, canal Língua Solta, e mantemos a instituição nos mesmos moldes em que ela fazia. O trabalho social a gente mantém, porque era disso que o povo lembrava, da mulher alegre, da amiga, mas da pessoa extremamente generosa que era a Zélia. Eu fico feliz de ter o acervo, de ter muito material sobre a Zélia, mas o que me deixa mais feliz é que durante esses 30 anos eu não me arrependo nenhuma vez de ter dito para ela: eu te amo, todos os dias, e trocar um selinho com ela até o fim da vida dela.